Bom, eu não sou uma especialista em parcerias, tá? Mas eu sou uma pessoa da área da mobilidade urbana, então trouxe aqui um pouco algumas reflexões para a gente fazer, espero poder contribuir com a discussão. Então, queria só começar lembrando um pouquinho, aqui, né, trazendo aqui para dentro, os principais desafios que a gente vivencia atualmente nas cidades, né? Então, a gente tem cidades em um ponto de colapso em relação à sua mobilidade urbana, né? A gente tem um modelo onde o carro é o principal modo, aí não é, de fato, a maioria das viagens não são feitas ainda de carro, mas a gente caminha nesse sentido, né? A população cada vez mais migra para o modo individual motorizado. O aumento na taxa de motorização na última década foi de 95% nas principais regiões metropolitanas brasileiras, né? E o impacto negativo, as externalidades desse modelo são compartilhadas por todos, né? Então, fora o espraiamento, fora a desigualdade territorial, a gente tem aí um problema de poluição local, problema de congestionamento, problema de mortos e feridos em função da segurança de trânsito. A gente poderia ficar aqui desfiando números enfim, cenários bastante ruins do ponto de vista do impacto negativo da mobilidade desse modelo centrado no carro, né? E a gente tem um impacto no meio ambiente. Então, a gente entende que o transporte é onde mais cresce, onde mais aumenta a emissão de gases de efeito estufa, né? Então, no setor de energia, isso não vai mudar, a não ser que a gente mude a nossa matriz modal, né? Então, a resposta internacional, isso é fundamental que isso norteie qualquer discussão sobre parceria, sobre inovação, sobre marco regulatório. A gente entende a resposta internacional para essa questão é que para a gente conseguir manter um aumento de no máximo 2 graus na temperatura, né, que foi o Acordo de Paris, na verdade o Acordo de Paris até houve uma meta aspiracional de aumentar somente 1,5 grau, né, a gente precisa, evitar as viagens. Então, por exemplo, a questão de habitação tem tudo a ver com isso, são questões relacionadas com uso e ocupação do solo, uso misto, cidades compactas, adensadas, e etc. Então a gente precisa fazer menos viagens, precisa ter menos quilômetros rodados de viagem para se acessar as oportunidades que a cidade nos oferece. 2, a gente precisa migrar para modos mais eficientes. Quando a gente ainda precisa fazer viagem, a gente precisa migrar para o transporte público ou migrar para a mobilidade a pé ou a ciclomobilidade. E 3, a gente precisa, então, em relação aos veículos que permanecem na via, fazer com que a gente avance na tecnologia veicular e na eficiência energética. Isso nos leva, então, a esse entendimento, uma visão de futuro que atualmente tem sido imaginada, ainda de forma bastante, não completamente articulada, mas de que o futuro da mobilidade teremos veículos elétricos ou teremos veículos autônomos e teremos algo que tem a ver com essa economia compartilhada que a gente não sabe muito bem ainda como é que é. E aí a regulação, o marco regulatório, as parcerias têm que considerar esse cenário da eletrificação do veículo autônomo e da mobilidade compartilhada. Bom, agora, essa semana, a Alemanha acabou de anunciar que até 2020 não vai mais ser permitida a venda de veículos a combustível fóssil, né? Mantida a combustível fóssil. Em julho, a França também anunciou que a partir de 2040 vai banir todos os veículos. A Volvo já anunciou que a partir de 2019 todos os veículos são elétricos. Então, a indústria automobilística sempre é quem, né, vem liderando a discussão. Lá em 2039 já era quem financiava o Futurama, né? Quem sabe aqui o Futurama, aquela imagem da cidade do futuro, modernista, né, com separação em via. Então, a indústria automobilística, ela nos ajuda a financiar essa ideia de futuro. Se a gente deixar na mão da indústria automobilística, o veículo elétrico vai resolver o nosso problema de emissão de gases de efeito estufa. Não resolve o problema da mobilidade nas cidades. Ao contrário, potencialmente continua fazendo com que a gente tenha ainda desigualdades territoriais, espraiamento urbano, etc. e tal. Tem uma segunda resposta que também está sendo liderada pela indústria automobilística que diz respeito aos veículos autônomos, né? Então, em 2025 a gente já vai ter aí os primeiros veículos de automação do nível 5, que é completamente autônomo, na rua em algumas cidades. Então, ainda é uma abordagem tradicional, o carro ainda como a principal solução, a gente também não vai conseguir resolver muito o problema. A gente tem aí algumas abordagens mais disruptivas, que incluem a questão da economia compartilhada. E aí que é a grande dificuldade do marco regulatório.
Como é que a gente regula essa história, né? O que a gente tem visto até hoje, do ponto de vista da regulação, tem sido respostas muito pontuais, lidando com problemas, pressões, às vezes os taxistas não gostam do Zoom. Então, a gente ainda não tem um entendimento de o que a gente quer de fato para a mobilidade. Como é que a gente quer mudar? A gente quer tirar as pessoas do carro, então a gente quer tirar carro da rua. Esse é um princípio? Então, vamos começar por aí. Né? Então, a questão, o entendimento sobre a economia compartilhada é fundamental. Tem estudos que já mostram que um carro usado de forma compartilhada não é Uber, né? Um carro compartilhado pode substituir até 12 carros de propriedade privada. Então, quer dizer, tem algo interessante aí. E se a gente tiver o veículo elétrico, o veículo autônomo combinado com um modelo de negócio compartilhado, talvez então a gente tenha algo um pouco mais positivo de mobilidade no futuro. No entanto, o grande desafio aqui é pensar o seguinte: a forma mais eficiente de deslocamento ainda é o deslocamento por transporte coletivo. Então a gente tem que garantir com que as pessoas que migrem, as pessoas que utilizem esse veículo autônomo compartilhado não estejam vindo do transporte público. O transporte público ainda é a forma que nos dá mais economia de escala, a gente consegue de fato mudar para modos mais eficientes. A gente também precisa rever a forma como a gente desmerece o pedestre, desmerece o ciclista, desmerece os outros usuários da via. Então, a gente continuar focando só no modelo compartilhado e pensar a regulação só para o modelo compartilhado pode fazer com que a gente acabe matando essas outras formas de deslocamento que são tão importantes para a vida na cidade, né? Inclusive o pedestre, o ciclista, para garantir com que a gente tenha uma cidade aí de qualidade para todos, né? Então a gente precisa também entender como é que a gente resolve esse mosaico. Agora, a gente tem que garantir que de fato haja essa migração, né, para o transporte de baixo carbono de um modo geral. Então, os veículos precisam ser elétricos, por exemplo. Então, vai ter Uber, precisa ser elétrico. Né? Então, como é que a gente consegue combinar essas questões para garantir o transporte de baixo carbono? Esses modos, por ter a tecnologia como parte do modelo de negócio, tem muitos dados. Então, como é que a gente consegue garantir que esses dados sejam repassados para o poder público, que o poder público também consiga preencher um pouco essa lacuna da assimetria, né, que a Carla falou aqui mais cedo, entre o poder público e o poder privado, né? E garantindo, então, tanto a quantidade, quanto a qualidade, quanto que a conduta do mercado, de um modo geral. Então, tem questões regulatórias que a gente não está ainda sabendo resolver, que a gente está resolvendo de forma pontual. Tira o decreto, entra o decreto, sai o decreto, e a gente, na verdade, não está olhando para o todo. Qual é essa mobilidade, de fato, que a gente quer para a cidade? É claro que tem esse entendimento de que a gente quer expandir a quantidade, a quilometragem de transporte público, a gente quer expandir as calçadas, a gente quer expandir as ciclovias. Sim, a gente precisa de recurso para isso. Não tem recurso para isso. Então, ok, a iniciativa privada pode participar. O problema é que, como você mencionou antes, Carla, eu concordo assim, em gênero, número e grau, é que, na verdade, a assimetria é muito grande. Né? Esses PEIs aí, eles não têm o mesmo poder, eles não têm a mesma capacidade, né? Eles não têm como olhar olho no olho e garantir. Né? Então, você vai acabar aí gerando uma série de problemas que fazem com que a mobilidade, no final das contas, não dê conta do interesse público. Né? Então, eu acho que essa é um grande problema que a gente tem, que no BNDES realizou recentemente um estudo, lançou no ano passado, estimou que a gente precisa de 234 bilhões nas 15 principais regiões metropolitanas para, de fato, garantir a expansão do transporte público. Né? Então, seria necessário aí fazer algo na ordem de 20 bilhões por ano de investimento. Não temos esse recurso. Ok. Como é, então, que o administrador público consegue assumir todas as suas funções de modelagem, de regulação, de estruturação do contrato, de elaborar esses projetos todos de concessão, principalmente para a região metropolitana, considerando que muitos estão no município, muitos estão no estado. Então, a gente também tem esse problema de governança. Né? Então, garantindo que a gente esteja dando conta do mosaico da mobilidade como um todo, com sistemas multimodais, né? Então, integrados,
não só no transporte de alta capacidade, não é só a integração entre metrô e trem e BRT, né? Como é que isso se integra com a infraestrutura de bicicleta? Como é que se integra com a infraestrutura para o pedestre? A Meli Malatesta, que é uma especialista na mobilidade a pé aqui em São Paulo, ela costuma falar que que as calçadas são a prova de que as PPPs têm pouca possibilidade de dar certo, né? Porque a calçada é isso, a calçada ela não é municipalizada, né? A responsabilidade do poder privado, do dono do lote, né? do terreno, de manter a calçada. No entanto, o poder público não tem capacidade de definir o padrão dessa calçada, capacidade de fiscalizar, capacidade de punir. Né? Então, como é que a gente consegue, de fato, essa responsabilidade compartilhada, garantindo o interesse público de todos e garantindo a qualidade da infraestrutura para todos? Né? Então, é isso, as pessoas não querem estar na calçada. Por que elas estariam na calçada, afinal de contas? Né? Então, eu acho que esse é um exemplo. Eu queria só também dar um último exemplo, que no meu último minuto, eu li, acho que saiu tem 2 semanas, um estudo interessantíssimo do Guardian, que é esse jornal britânico, né, que fala sobre os espaços públicos, que na verdade são pseudo-espaços públicos. Então, praças e parques que o poder público não tinha capacidade de requalificar e de manter, né? E aí, então, o poder privado, então, King's Cross, que é a maior operação urbana, talvez da Europa, não sei, com certeza da Inglaterra. Então, esse espaço público aqui passa a ser do empreendedor para manter. Ah, legal, é um espaço público de qualidade, super interessante. Se eu vou lá, sento numa grama com meus filhos, também tenho filhos pequenos, a gente come um piquenique, faz um piquenique, deita, dá uma cochiladinha, beleza. Se eu sou um mendigo, já não posso fazer isso. Então, o espaço público, ele passa a estar suscetível, ele passa a estar à mercê de um poder coercitivo que não é, na verdade, não tem, na verdade, um interesse público, né, e o entendimento de o que é o espaço público de fato, para quem que ele serve, quem usufrui desse espaço público. Então, existe um movimento imenso, agora, para primeiro saber quais são essas áreas que são pseudo-públicas, quem é que controla, quem é que regula. Aí, sob essa pressão, o prefeito atual de Londres acabou de se manifestar semana passada falando que vai, então, lançar uma regulação falando o que é esse espaço, o que pode fazer, o que não pode fazer, cheio de segurança nos espaços, não pode ter manifestação política, certo? Não pode tirar foto, não pode fazer entrevista com os passantes. Então, que espaço é esse? Quem é, de fato, que tem poder sobre esse espaço? Então, acho que essas são questões importantes para a gente pensar, né? Qual é a qualidade, de fato, do que a gente está entregando? Um bom espaço público, uma boa calçada, uma boa ciclovia, um bom terminal, são componentes fundamentais de um bom sistema de mobilidade. A gente quer ter o privado, sim, ajudando a pagar essa conta. Agora, qual é o poder que o privado tem de definir quem usa e como usa esse espaço? A gente vai continuar aqui garantindo a propriedade privada, né, a proteção à propriedade privada, ou a gente quer garantir, na verdade, um espaço de qualidade para todos da cidade? Então, acho que essa é a questão que eu deixo aí para ser refletida. Obrigada.